O que eu acho importante ressaltar é uma coisa que passa desapercebido a todo mundo hoje. As marcas desapareceram. A cidade de São Paulo existe por causa da sua topografia. Os índios contavam para os portugueses que havia no interior do continente uma terra maravilhosa, cheia de prata, e que atiçou a cobiça dos portugueses para irem até lá. Existia um caminho, ainda existe, né? Que ia de São Vicente até Cusco, no Peru, que fica perto das minas, das prodigiosas minas de prata de Potosí, que mudaram a história do mundo no século XVII, XVI e XVII. Bom, e esse caminho passava pela cidade de São Paulo. Na verdade, passava pelo Anhangabaú, na altura do Pix, e subia a Rua da Consolação e ia para o interior. Então, esse era um caminho que existia há centenas de anos. Por outro lado, importa marcar que o litoral brasileiro, da Bahia até o Rio Grande do Sul, está delimitado por uma serra contínua e bastante íngreme. Em alguns lugares, essa serra fica um pouco distante do mar. No litoral de São Paulo, ela fica muito próxima. E as terras que existiam lá embaixo, Santos, São Vicente, eram terras de mangue, de muito pouca utilidade agrícola. Então, a conquista ou a tomada de posse desse território também tinha uma finalidade de produzir alimentos para essa região. Essa estrada do Piabiru abarcava o que é chamado do Caminho do Mar, que era um caminho, uma trilha pela serra que ligava Santos, São Vicente, ao Alto da Serra. Depois dessa passagem, é muito difícil encontrar outra. Só mais na altura de Cunha ou de Ubatuba, o que veio a ser Caraguatatuba, tem outra passagem. A primeira cidade que se formou foi Santo André da Borda do Campo, uma vila da Santo André da Borda do Campo, que tinha dois problemas. Primeiro, que não era defendida de ataques de índios, e segundo, que ficava longe dos rios. E um dos elementos importantes para a alimentação eram os peixes. O promontório onde a cidade se instalou foi indicado pelos próprios índios e é de uma qualidade extraordinária. Ele fica na confluência do Tamanduateí com o Anhangabaú, dos ribeiros do Tamanduateí com o Anhangabaú. Tem mais ou menos uns 25, 30 metros de altura, o que garante a defesa contra as tribos inimigas. Quando fundou-se a Vila de São Paulo, ela era defendida por duas tribos indígenas, Tibiriçá e Caiubi, que eram os caciques, que eram aliados dos jesuítas. Essa topografia, ou seja, esse promontório, é inacessível, praticamente inacessível, a partir do Vale dos Rios. Só é mais acessível para os lados do Ipiranga e indo para o interior. Que, aliás, por ali também tinha a Estrada do Vergueiro. Nesse promontório, a cidade permaneceu durante 300 anos. Era desde o começo capital da província. E que tem uma localização estratégica. A partir dos rios do Tietê, que você pode ir rio acima ou rio abaixo, depois, próximo da nascente do Tietê, tem o rio Paraíba, do sul, e para o norte tem a serra, mas abre-se o caminho para Sorocaba e depois para Jundiaí. Enfim, essa localização permitiu que a cidade ficasse defendida e consolidada durante 3 séculos. E a cidade era um entreposto comercial, sobretudo de tropas de moares. Esses moares descansavam naquilo que é chamado Piques, e que hoje é a Praça das Bandeiras. Ali tinham uma estalagem e ali os moares ficavam, e era o lugar de maior atividade comercial e mesmo de lazer que existia então.
Em 1827 funda-se a Escola de Direito, tá? A Escola do Largo de São Francisco. Os estudantes dão novo ânimo à cidade. Isso que era uma condição de defesa e de estabelecimento da cidade, torna-se, a partir do crescimento que se dá com o café, sobretudo, em 1860, 1870, e também com a estrada de ferro, torna-se um obstáculo. Para ir da cidade velha, da cidade original, para aquilo que seria chamada cidade nova, o caminho era você descer ou pelo Largo de São Francisco e descer até a Ponte do Lorena, subir pela Rua da Palha, que era 7 de Abril, até chegar do outro lado. E era um obstáculo também no outro sentido. Quem vinha do Piques e queria ir para o recolhimento da luz. Tá? Então, também tinha que subir, dar a volta para poder chegar ali. Era um obstáculo bastante importante. Isso leva a que, em 1877, se tem a ideia de construir um viaduto. Esse terreno, havia a chácara do Barão de Itapetininga. Essa chácara do Barão de Itapetininga ia de onde hoje é Líbero Badaró até onde hoje é a Praça da República. No outro sentido da Avenida São João até a 7 de Abril, o que é hoje a Rua da Palha, que é hoje a 7 de Abril. E nesse sítio, nessa chácara, plantava-se chá. Daí o nome do viaduto do chá, e o Vale do Chá e todas essas coisas. Plantava-se chá. A pedido da Câmara Municipal, o Barão de Itapetininga cede uma passagem, que é a Rua Formosa, que liga a que seria mais tarde a Avenida Tiradentes, e que era no sentido do Retiro da Luz. Isso resolve uma parte do problema. O outro problema era perpendicular a esse. Tá? Como é que você ia passar o vale? E aí tem o projeto de se construir um viaduto que ligasse a cidade velha à cidade nova, que começava a crescer e a ter importância. De novo, o obstáculo era o sítio do Barão de Itapetininga. A baronesa acaba concordando que se faça com a doação desse terreno, com a condição de que a rua que ia se abrir em direção ao Largo dos Curros, que hoje é a Praça da República, chamasse Barão de Itapetininga, como se chama até hoje. E essa rua seria uma continuação da Rua Direita. Não existia a Praça do Patriarca. Tá? Então, a Rua Direita, passando pelo viaduto, ia dar na Barão de Itapetininga. Esse viaduto acaba sendo inaugurado em 1892. Ele tem só 14 metros de largura, mas passavam tílburis, passavam carroças, passavam pedestres e tinha um pedágio. Ia ser uma iniciativa privada, acaba sendo absorvida. Então, constrói esse viaduto que liga a cidade antiga à nova cidade, a cidade nova. Em 1911, inaugura-se o Teatro Municipal. Né? E aí cria-se a Praça Ramos de Azevedo. E a Rua Barão de Itapetininga, que é inaugurada. Mas para se fazer isso, implica que metade da casa, da mansão do Barão de Itapetininga, tinha que ser demolida, como de fato foi. Nesse ínterim, o barão havia morrido e a baronesa casou-se com outro barão, o Barão de Tatuí. Tá? Então, a casa do Barão de Tatuí foi metade dela demolida, depois acabam demolindo o resto. A rua, o que é hoje a Rua Líbero Badaró, é urbanizada nesse momento também e criam-se várias edificações muito importantes. No começo do século, 1906, existem duas propostas para o Vale do Anhangabaú. Uma proposta do Alexandre de Albuquerque e outra do Vitor Silva Freire, que criaria um parque do Anhangabaú. Essas propostas são conjugadas num projeto de um arquiteto francês que veio para cá, o Bouvard, e que fez esse aprazível Vale do Anhangabaú, que é cortado
pelo viaduto do chá, então em estrutura metálica. Essa estrutura metálica veio da Alemanha pronta. E as famílias mais abastadas mudam-se do Centro Velho para o Centro Novo. Daí vão para Campos Elíseos e seguem esse caminho. Em 1930, 35, 38, quando é inaugurado, esse viaduto já não é mais suficiente. Então faz-se um concurso aberto aos arquitetos, que é vencido pelo projeto do arquiteto Elisiário Baiana. Um ótimo arquiteto. E o projeto dele é muito bom. Está lá até hoje, né? E ele é também o autor do edifício onde funcionou o mapping em frente ao Teatro Municipal. A abertura, durante algum tempo, em 1938, os dois viadutos estiveram lado a lado. Quando ficou pronto o novo viaduto, o velho foi desmontado. Mas se o viaduto antigo ligava a Rua Direita a Barão de Tapetininga, o novo ficava um pouco deslocado disso. Aí há necessidade de se fazer uma adequação desse espaço, desse novo viaduto, e é aberta a Praça do Patriarca. Quando foi feito o viaduto antigo, a igreja de Santo Antônio, que não tinha largo da frente, não tinha largo na frente, e que é uma das mais antigas do centro de São Paulo, embora tenha sofrido muitas intervenções e incêndios, a fachada é demolida, e essa fachada que hoje está lá é de 1919. Não tem nada a ver com a igreja, é uma fachada neoclássica, de certa forma até destoa com a face interna. Essa abertura da Praça do Patriarca é facilitada pelo viaduto e cria-se também uma passagem, que é a Galeria Prestes Maia, que vai de lá do Vale e sobe até a Praça do Patriarca. No lado do Teatro Municipal, embaixo do viaduto, no aterro do viaduto, tem a Escola de Dança do Teatro Municipal. Em resumo, é a história de como se construiu esse viaduto e o que foi importante. Eu quero só fazer uma coisa para falar do Museu de Rua. O Museu de Rua foi uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura nos anos 1977. Ele foi coordenado pelo arquiteto Júlio Abe Wakahara e também pelo professor Murilo Marx. E a ideia também participou disso a própria Araci Amaral. A ideia era que se criasse painéis que seriam colocados na cidade e que contassem a história da cidade para quem não conhecia. A primeira exposição foi um circuito pela cidade antiga. E foi baseada, sobretudo, nas fotografias do Militão de Azevedo. Militão de Azevedo foi um fotógrafo que fez várias fotografias da cidade em 1862 e depois refez essas fotografias 25 anos depois, em 1877, a partir dos mesmos pontos de vista. Esse é o álbum do Militão. Os negativos de vidro dessas fotografias estão na Secretaria de Cultura Municipal. Então, as imagens foram colocadas na posição em que o Militão tirou as fotografias. Então, era possível comparar como é que era a cidade em 1862, 1877 e agora. Tá? E mostrar que essa cidade foi arrasada. Porque no começo do século XX, o Vale do Anhangabaú ou do Chá é um testemunho disso, a cidade quis ser europeia. Quis ser europeia, isso significava se livrar da herança colonial, dessas casas de taipa, chão e palha, ou telha, que, segundo eles, enfeiavam a cidade e que eram uma imagem do atraso. E realmente, o Vale do Anhangabaú é um cartão postal da cidade,
com os edifícios do Conde Prates, no lado da Libra Braró, e no outro lado tendo o Teatro Municipal e depois o edifício Mackenzie, que é o edifício da Light. Era um lugar realmente europeu. Esse foi o grande esforço, não só em São Paulo, mas em outras cidades, de europeizar a cidade. Dar edifícios, ou seja, substituir esses edifícios de taipa e cal por outros de alvenaria e que tinha peças de bronze, peças de estuque, vidros e todas essas coisas que agora a riqueza do café permitia importar. Tá? Eu comecei falando da topografia, mas eu lembro o seguinte, essa cidade europeia do Vale do Anhangabaú marca a cidade até os anos 30, 30 e poucos. É nessa época que, em 35, se abre a Avenida 9 de Julho e faz-se a ligação, demole-se a Inspetoria Fiscal e faz-se a ligação da Avenida 9 de Julho, passando pelo Anhangabaú, para a Avenida Tiradentes. Então, ela se torna um eixo viário. É a ligação norte-sul da cidade. Então, depois cria-se o buraco do Ademar, que é uma passagem por baixo da 9 de Julho, e isso permanece até os anos 70, 80, quando é feito um novo projeto da praça, pelo Jorge Wilhelm e pela Rosa Clias, que urbaniza esse vale. Hoje, e por isso que eu enfatizo essa questão da topografia, hoje não existe mais o vale. A última reforma criou uma laje e aquele rio que inundava, que passava, eram dois rios, Tamanduateí, que tinha várzea, e o rio Anhangabaú, que tinha enchente. Os dois eram esses dois rios e que levavam as pontes, etc. Então, isso ficou esquecido. Eu acho importante lembrar, olha, ali tinha um vale, ali tinha um rio, ali tinha esses elementos topográficos que estão na origem da cidade, que determinaram por que a cidade seria feita ali. Com grande sucesso, porque ela permaneceu, ao contrário de Santo André da Borda do Campo, que não permaneceu.